Boa noite, bem-vindos ao 5º programa Uma Espécie de Rádio. Hoje o tema é Ouvir o Silêncio. Vamos falar sobre a comunidade surda. Vou começar por ler um poema de minha autoria. Ouvir o silêncio. Ouvir o silêncio é possível se tivermos atenção ao que nos rodeia. Ouvir o silêncio é perceber nos gestos o que alguém nos pede e anseia. Só quem já ficou muito tempo num espaço fechado privado do som pode avaliar o que é viver uma vida inteira sem acesso a esse dom. Executar uma tarefa ao lado de um ouvinte é fazer o dobro do esforço para conseguir desempenhar a tarefa seguinte. Tudo é mais difícil no mundo sem ruído. É como ter que adivinhar o que vai acontecer sem auxílio do ouvido. Ser surdo é como ter um superpoder, substituindo o que não consegue ouvir pelo que consegue ver. Ser surdo é não ouvir como a maior parte da multidão. É ouvir de outra forma, com os olhos e o coração. Ser surdo não faz de mim uma pessoa diferente. Apenas me condiciona e obriga a utilizar de forma mais eficaz a minha própria mente. Ser surdo obrigou-me a ouvir o silêncio total, da mesma forma que aprendi a compreender cada palavra através da língua gestual. Sou surdo, mas sou feliz, porque consigo transmitir com as mãos o que o coração me diz. Muito boa noite, mais uma vez. Em primeiro lugar, eu quero desejar a todos o que fazem o favor de nos acompanhar, mesmo que esporadicamente ou que vão vendo algumas partes do nosso programa, um feliz ano e que se consiga ultrapassar esta terrível pandemia que tem castrado completamente uma sociedade e tem morto muita gente, e isso, a vida é sagrada. Acabámos de falar sobre algo que me diz muito. E diz muito porquê? Porque eu, na empresa onde trabalho, tenho a felicidade de conviver diariamente com surdos. O Carlos Gomes, que fez o favor de fazer a língua gestual para este poema e para esta introdução, é um dos colegas mais diretos que eu tenho e que me deixa completamente de queixo caído como é que uma pessoa com a privação da audição, que é algo que eu não consigo conceber, e se calhar a maior parte de vós também não, viver sem isso, consegue desempenhar tão bem quanto eu, ou melhor, todas as funções que lhe são exigidas. E não é só ele. Há muitos mais, porque a companhia onde eu trabalho, felizmente, apoia as pessoas ou que têm algumas dificuldades físicas, que também acontece, haver lá alguém, alguns colegas, como também pessoas que são surdas, que até há alguns invisuais, poucos, mas também sei que há na parte de call center, e portanto que apoiam as pessoas e fazem com que elas se integrem na sociedade, e isso é vital. Se todas as empresas, mesmo as que não são muito grandes, tiverem esse cuidado de ir integrando essas pessoas, a nossa sociedade será melhor de certeza. Será uma sociedade em que toda a gente consegue conviver com mais facilidade uns com os outros, porque ao integrá-los no meio profissional
eles acabam por se inserir na sociedade e começam a comunicar com mais facilidade. As barreiras são imensas e, portanto, nós temos que os ajudar. Este guia prático que eu tenho aqui vem-me parar às mãos há uns anos, quase por uma simples coincidência. Eu gostaria imenso de aprofundar, mas pronto, a nossa vida às vezes não nos deixa, mas eu faço questão aos poucos, quanto mais não seja porque agora tenho a motivação do programa, para ir aprendendo alguns gestos muito simples. Às vezes um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, cai bem para quem tem essa barreira e que só esses gestos já sente que a pessoa se está a tentar integrar com ele diariamente, não é? Na sua convivência. E acho que é muito importante. Ouvir o silêncio, eu dei o nome àquele poema, mas não fui eu que inventei esse nome, é o que está aqui efetivamente escrito no título do guia prático. Também lanço aqui uma ideia, claro que pouca gente vai ligar ao que eu vou dizer, pelo menos se calhar pessoas que têm poder de decisão ninguém vai ouvir, que é compreensível, porque o nosso programa não chega a eles, de certeza absoluta, mas eu lanço aqui o repto que seria muito interessante as pessoas que decidem sobre a educação deste país começarem a ter alguma preocupação com este pormenor dos surdos, em que na escola poderia haver, não digo que haja uma disciplina para isto, para a língua gestual, se calhar já não cabe, não é? Já têm tantas disciplinas, mas integrá-la na língua portuguesa, por que não? Pelo menos em cada ano letivo haver algumas aulas, não precisava de serem muitas, algumas aulas em que se falasse sobre este tema, que se abordasse este tema, que se ensinasse às crianças logo de pequeninas alguns gestos para poderem comunicar eventualmente no dia-a-dia com alguém que se cruzasse, que fosse surdo. Eu acho que seria uma situação bastante interessante e que só valorizava a nossa educação, os nossos jovens e a nossa sociedade. Não quero deixar hoje de passar em claro que terminou um ano terrível e está a começar mal. Morreu o Carlos do Carmo, uma pessoa que eu e tantos outros portugueses admiravam e admiram, não é por ele não estar cá que deixam de admirar. Portanto, foi uma luz que nos deixou, mas que está no firmamento e estará sempre a acompanhar-nos e nós sempre a lembrar-nos dele e de outros artistas e de outras pessoas que deixaram marca neste país e que vale a pena lembrá-los. Este programa vai ser um bocadinho arrojado. Eu sei o risco que estou a correr, tenho a consciência, mas eu sou assim mesmo, eu arrisco. E então, no final do programa, eu vou guardar 5 minutos para falar sobre um tema que, não sendo tabu, é quase. As pessoas têm muito medo de falar de sexo. Não sei se é por vergonha, não sei se há outro motivo qualquer, isso também não me interessa aprofundar. Eu sei que é um assunto que toda a gente tenta evitar, mas eu não quero evitar. Portanto, eu lancei este título, que é Sexo Sem Tabus. Eu vou tentar falar sobre este tema de uma forma que não choque as pessoas, é óbvio. Não sou nenhum médico, não sou ninguém formado na área da sexualidade. Tenho 56 anos e, portanto, já tenho alguma experiência, graças a Deus. Não gosto de trazer Deus para estes assuntos, mas pronto, é uma força de expressão. Mas tenho alguma experiência, como qualquer pessoa da minha idade. E, portanto, quero abordar alguns temas que, porventura, para alguns, ou talvez até para muitos homens, porque neste programa eu vou abordar um assunto que tem a ver com os homens, mas que afeta também as mulheres, porque uma má relação sexual afeta os dois. E, portanto, é natural que acabe por afetar o casal no seu todo.
E, portanto, eu vou depois, como digo, tirar 5 minutos do programa para falar sobre isto. Voltaremos ao assunto. Agora fica aqui de lado um bocadinho. E vou, neste programa, fazer aquilo que eu já tinha prometido e que ainda não tinha havido hipótese de abordar, que é o assunto do maquetismo, maquetas. Neste caso, maquetas de avião, mais concretamente, muito especificamente, é de um foguetão. Não se assustem, isto não vai cair de certeza. Pronto. Então, vamos lá falar um bocadinho sobre este meu projeto, que eu quero que vocês vão acompanhando e, quem sabe, até se alguém em casa começa a arriscar a tentar fazer alguma coisa semelhante. Não liguem às marcas do que está aqui, das latas, não quero saber, não quero fazer publicidade, mas também não os vou evitar. Tenho aqui, como vocês vão perceber, o que resta de uma lata de laca. Essa lata de laca, como vocês podem ver, foi cortada no topo e na base. Portanto, isto é o topo e aqui a base. Ok? Pronto. Agora, o que é que eu estou a tentar fazer com esta lata? Estou a tentar fazer nada mais, nada menos do que o nosso saudoso, nosso é dos americanos, mas nosso da humanidade. O nosso saudoso Space Shuttle, que eu até vou pôr aqui uma imagem para ficar um bocadinho mais elucidativo. Se eu conseguir, estou sem regi, estou sozinho. Desculpem lá esta falta de profissionalismo, mas se eu consigo abrir isto. Aqui. Supostamente estará já aí no ecrã o Space Shuttle, que é exatamente o que eu estou a tentar fazer. Eu tenho o cockpit, tive que fazer com um molde em gesso, porque era completamente impossível fazer em lata. Há certas pormenores que não dá. Mas tenho aqui o corpo do foguetão, que supostamente aqui no meio, isto abre para ambas as partes, nós não vamos fazer com que abra, vai ficar fixo. E eu vou mostrar o cartão onde eu fiz o molde muito simples do foguetão. E o que é que a gente tem que fazer? Perante o desenho, vamos só recortar no estante. São trabalhos que em direto são sempre complicados de fazer, mas eu faço questão de fazer, porque é diferente estar a falar do que estar a cortar as coisas e a demonstrar como é que se faz. Pronto. Vamos cortá-lo aqui pelo risco. Isto é uma simples cartolina. Quanto mais resistência ela tiver, melhor, mas também depois é difícil cortar. O que é melhor arranjar um material que não seja demasiado rijo, senão depois tem o problema de ter que utilizar serrotes, o que não dá muito jeito. Pronto, vamos cortar aqui um instante para que fique já o formato do dito foguetão. A base, só que dar mais um toquezinho. Aqui. Pronto, isto é lixo, veja aqui para o chão. Pronto, temos aqui já o corpo da parte inferior do Space Shuttle. O que é que temos que fazer? Com aquilo que eu já mostrei, portanto, que, conforme eu exemplifiquei, com uma tesoura, eu espetei a lata, não é? É claro que é preciso ter muito cuidado, ela não pode ter conteúdo, tem que estar completamente vazia, e ao furar tem sempre um resto de gás. Portanto, tem que ter muito cuidado de não estar ao pé de qualquer fonte incandescente, fogo, qualquer coisa que
possa inflamar, porque é perigoso. E também não deixar que isso vá para a nossa cara, não é? Mas com muito cuidado, faz um furinho, tendo em conta que ela já não tem a pressão, porque se tiver não façam, isso é perigoso. Já está completamente vazia, tem que ser uma que esteja vazia. E então depois cortei em baixo, em cima, conforme vocês já perceberam, ficou esta parte de fora que não interessa tornar, e temos a parte de baixo que pode vir a ser precisa, mas vamos guardá-la. E agora, o que é que vamos fazer? Há quem utilize cola quente. A cola quente tem uma vantagem, é que cola instantaneamente, ou seja, mal arrefece, a colagem está feita. Só que tem uma grande desvantagem, tem várias. Uma delas é que, se ao mais pequeno descuido, pode queimar os dedos ao manusear essa cola. É que são aquelas pistolas, vocês devem conhecer, como existe também umas parecidas para silicone em ponto grande, portanto, há umas pequeninas que é para cola quente, que derrete o silicone, e realmente é muito rápido, mas eu deixei de usar. Porquê? Porque ao fim de uns anos, eu estou a falar de anos, claro, mas a gente quando faz alguma coisa é para guardar, não é para durar só meses nem dias. E, portanto, ao fim de uns anos, se apanhar alguma fonte de calor, ou seja, se tiver uma janela a apanhar bastante calor, de verão ou qualquer coisa, tem tendência a começar a descolar tudo. E então o que é que eu utilizo? Utilizo colas normais, que se pode arranjar em qualquer, não vou dizer o nome, mas vocês sabem, naquelas lojas baratas. Não interessa estar a dizer qual é a nacionalidade, vocês já sabem, onde é mais barato, e pronto, e temos que nos render à evidência que temos que comprar nesses sítios porque é mais barato, nem sempre podemos ajudar a nossa economia, temos que ajudar também os outros, porque são factos, é mais barato e nós temos que viver com isso. Cola de 2 componentes. A cola de 2 componentes, como vocês já devem conhecer, há transparente, há uma que fica acinzentada ou quase preta porque tem o fator também do secante ser preto, e depois é misturar muito bem e pôr na zona a colar, neste caso nestas junções aqui por baixo, para ficar colado no cartão. Só que, como vocês podem ver, isto, apesar de ser uma lata que não é a consistência destas, que são muito frágeis, é um bocadinho mais robusta, a consistência também não é assim por aí além. Portanto, vamos ter que pensar em pôr um cartão mais rijo, talvez, do que este, ou muito semelhante a este, cortar uma tira, arqueá-la e pô-la aqui dentro de forma a criar alguma consistência para quando se pegar no foguetão também não machucar com os dedos. Não é? Há outra forma que eu estou a pensar até fazer neste caso, que é capaz de funcionar bem, que é pôr um bocadinho de espuma daquela expansiva, que ela cresce muito, que vocês compram em qualquer estabelecimento, pode ser numa drogaria, pode ser nessas tais casas, só que tem que ter o cuidado de primeiro colar esta parte cilíndrica ao cartão, depois de bem seco, pôr então um bocadinho desse produto, mas pôr com esta parte de trás aberta e deixar que ele saia livremente. Ele vai preencher o espaço todo, porque aquilo cresce imenso, não é? E depois vai sair o resto. O resto tem que se ter cuidado de pôr aqui uma folha de papel, qualquer coisa, para não estragar tudo, porque onde aquilo agarra, estraga tudo. E então põe aqui um bocado de papel por trás, aqui entalado, de qualquer forma, de forma que o que sair o estente não fique nem estragar os móveis, nada disso, que aquilo é horrível. Depois de deixar secar e ver que aquilo se preencheu minimamente cá dentro, mas sem que isto esteja fechado, porque se estiver fechado e fizerem à pressão, o que é que acontece? Isto incha tudo, começa tudo a saltar. Não dá. Tem que sair livremente para fora, para depois, com um x-ato, corta o excedente, muito rentinho, e fica com um conteúdo consistente, mas muito leve, porque aquilo é muito leve, mas dá consistência, portanto, à lata. Para depois, no passo seguinte, começar a forrar, que é a parte mais interessante e a mais trabalhosa, como é que nós vamos fazer? Então vamos lá ver. Pegamos numa tesoura, se tiverem daquelas das unhas curvas, se calhar dá mais jeito, eu ajeito-me com esta, portanto, fazemos
um bocadinho de pressão, sem machucar muito a lata, entrou, ok? Pronto, entrou na lata. Atenção, antes de mais eu esqueci-me de fazer uma recomendação. Eu não recomendo, aliás, peço por favor que não deixem fazer este tipo de trabalhos a crianças que tenham menos de 12 anos. Menos que isso é completamente proibitivo. E porquê? Porque isto é muito cortante, este material. Eu já vou mostrar. Portanto, isto é como se fosse folha de Flandres. Aquela folha que é extremamente cortante, que é das latas também da atum e tudo isso. Portanto, nós ao cortarmos, cortamos aqui em toda a volta. Isto vai ficar, porventura, um bocadinho mal cortado. É normal. Eu também hoje estou a usar uma tesoura que não é, portanto, é ideal porque esta corta um bocadinho mal. Agora é que me estou a perceber que não está muito afiada. Cortam toda a volta. Isto fica assim tudo com um aspecto horrível, não se preocupem. Depois vão aqui a este lado, fazem exatamente a mesma coisa. A tal pressão entrou com convicção e cortou em volta. Cortam em toda a volta, sempre. Quando conseguirem destacar as duas partes, a de cima e a de baixo, que é o caso, vão ficar com um cilindro, ok? Então, procuram aqui um veio qualquer, um risco qualquer da própria estampa e cortam a direito. Isto é extremamente cortante. Isto, se eu tiver o mais pequeno descuido, corto logo o dedo. Portanto, tem que ser, não pode ser por crianças muito pequeninas, senão temos problemas graves. E agora, isto está assim tudo torto. Não se preocupem, vocês agora pegam nisto com uma tesoura que até pode ser maiorzinha e acertam. Ok? Cortam deste lado. Cortam do outro lado. E vão ficar com retângulo. Por acaso está um bocadinho torto, mas pronto. Depois é uma questão de, ao cortar, ter um bocadinho mais de cuidado. Não importa. Ficam com um retângulo de metal. Para este trabalho, ele vai ficar muito mais bonito se for esta parte interior para fora, que não oxida, desde que não arrisquem. Se vocês riscarem esta superfície, ela vai oxidar ao fim de uns meses, porque tem um verniz que faz com que não entre em contacto o líquido que lá está, neste caso o refrigerante, com o metal. Portanto, tem um verniz próprio. E esse verniz, desde que não se risque, ele vai manter este aspecto por muitos anos, mas muitos mesmo. Aliás, eu fiz aviões que eu já mostrei, tive a oportunidade de mostrar, que têm mais de 5 anos, têm 5 anos. E, portanto, continuam com bom aspecto, exceto nos sítios onde realmente se toquei com alguma coisa, risquei ali e começa a criar uma certa força. O que é que depois temos que fazer? Nós temos que cortar muitos retângulos, para aí uns 10, no mínimo, para começar o trabalho, para não andar sempre a perder tempo. Corta-se logo uns 10 retângulos bem cortadinhos. Este, por acaso, ficou torto, mas pronto, pode-se acertar a qualquer altura, pode chegar aqui e acertar melhor. Mas também, por exemplificar, agora também não é importante. Cortam o mais direito possível e depois começam a pôr cola, que pode ser cola de contacto, normal, daquela de sapateiro, põem nas duas superfícies e começam a forrar. Neste caso, eu sugeria que começassem a fazer algo semelhante a isto. Ok? Começa-se sempre, em vez de começar aqui por trás e depois ir avançando, começam pela frente e vão recuando. Porquê? Porque é mais fácil vocês começarem nesta superfície mais pequena, mas sempre com uma atenção. Das duas uma, ou unem muito bem as duas chapas, esta chapa e a seguinte,
de forma que a união fique perfeita, ou se a quiserem sobrepor, então têm que fazer o inverso, têm que começar por trás e ir sobrepondo para a frente. Porquê? Porque a sobreposição da chapa vai sempre ser feita na anterior e quando se olha, que é o que se olha mais para um brinquedo destes, portanto, olhando diretamente para a frente do foguetão, não é? Para o bico, estando aí desse lado e olhando para aqui, essas uniões não se notam porque estão umas sobrepostas às outras no sentido posterior, ok? Se for ao contrário, vai-se notar, vai sobressair aqui esta espessura. Portanto, eu normalmente não sobreponho para não criar espessuras. Depois, o corte é muito bem cortadinho. Claro que eu tenho tesouras melhores que esta e próprias para isso, que eu agora nem me preocupei em trazer para o programa, mas que há imensas tesouras enormes, grandes, que dão para cortar logo direitinho, vocês sabem, é uma questão depois de comprarem o que vos der mais jeito, depois cada pessoa se adapta melhor com a tesoura em causa e pronto, e depois estando bem direitinho, é só unir uma à outra bem certinho e ir colando até forrar completamente toda a superfície. Eu vou fazendo isto aos poucos, a cada programa que tivermos, eu vou fazendo passo a passo para que vocês possam ir acompanhando e portanto, ir vendo como é que a situação se resolve. Agora, vou só aqui pôr este computador está com pouco brilho e eu não consigo quase ver o que está nele. Pôr só aqui o nosso patrocinador, restaurante Forno Velho. Já tive a oportunidade de falar nele, o restaurante Forno Velho, que é na Rua dos Salitres, número 42, é o nosso patrocinador exclusivo e que é realmente um bom restaurante onde se come comida beirã de boa qualidade. Portanto, eu agora vou, já que estamos a comer na massa, eu vou fazer aqui um instante para vocês irem acompanhando. Vou aqui continuando a cortar. Agora o que interessa é exemplificar como se faz, não liguem se fica perfeito, porque isto em direto às vezes as coisas não correm exatamente como nós queremos. É diferente quando estamos no nosso recato a fazer as coisas descontraídos, mas pronto. O que interessa aqui é perceberem que têm que cortar em toda a volta. Esta pessoa está mesmo cega, está difícil de o fazermos. De um lado e do outro, e depois ficar exatamente retângulos como este. Quando querem, se quiserem, por exemplo, forrar a parte de baixo, nós estávamos a falar na parte superior, na parte de cima, não é? Mas depois vamos ter que forrar a parte de baixo. Pronto, a parte de baixo é mais simples, mas têm que seguir sempre a mesma forma, não vão estar aqui a colar assim e por cima de outra forma, têm que seguir sempre o mesmo método. Se por cima começarem a colar assim, não é? Em baixo vão seguir a mesma forma de colagem, ok? Pronto. Agora, em relação ao cockpit, vocês vão ter mais dificuldade, é o mais difícil. Aquilo que eu sugiro, ou com um pedaço de madeira, que também serve, qualquer coisa que vocês consigam um formato parecido com o cockpit original. Podem fazer com gesso, podem fazer em madeira, podem fazer em qualquer material que vocês tenham à mão e que sirva para fazer este formato que não é fácil. Vocês fizerem isto com lata, só com lata não vão conseguir. Isto depois, a ideia é, em cada pedacinho destes, vocês, por exemplo, aqui a parte da frente, vamos lá aqui exemplificar. Tem aqui a parte da frente do cockpit,
faz este bico, não é? Agora sonhamos que eu ia começar a forrar o cockpit. O que é que eu faria? Chegava aqui, via mais ou menos qual era o tamanho, cortava, ok. E agora, o que é que tinha que fazer? Tinha que fazer logo o formato parecido com aquilo que eu quero forrar. Portanto, se o formato tem esta forma de bico, tenho que fazer um corte parecido com isso, exagerando um bocadinho, pondo material a mais para depois ir acertando. Ok? Então, eu pegava neste pedaço, colava e depois de seco eu virava para dentro e colava depois aqui na parte de dentro. Estão a ver? Não é assim tão difícil. Isto parece ser difícil, mas depois a pessoa vai começando a fazer e vai chegando à conclusão que afinal isto não é assim tão difícil. Porquê? Porque o material é muito fácil de trabalhar. Pronto, sonhamos que já estava colado, não está? Faz conta que estava. Por isto aqui outra vez. E voilà, aqui está. Já começa a aparecer o bico do cockpit. Faria primeiro uma secção muito semelhante a esta, ok? E depois, a seguir, outra mais pequenina. Nunca na totalidade. Porquê? Porque tem que fazer ali tem que se dar ali um jeitinho. Vamos ver se eu consigo aqui fazer mais ou menos aquilo que eu quero especificar. Portanto, cortar. O cockpit faz algo semelhante a isto. O que é que eu faria? Vamos trabalhar agora este já que sair. Eu faria qualquer coisa parecida com isto. Ok? Pronto. Estão a perceber, não é? E agora este aqui. Claro que isto não é fácil de eu estar a fazer, exemplificar sem estar colado. Este, se estiver colado, fica logo no sítio, pronto, mais fácil. Mas pronto. Qualquer coisa semelhante a isto. No próximo programa eu conto já ter esta parte adiantada. Vou ter esta parte toda colada à cartolina. Vou encher de alguma forma, da forma que eu achar melhor, depois ainda vou pensar melhor no assunto, mas ou das duas formas que eu falei, uma delas vou usar, ou espuma expansiva, ou vou pôr um bocado de cartão por dentro. Vou colar aqui à cartolina. Vou pôr esta parte, claro que não é esta, que vou fazer uma depois mais perfeita, esta parte do bico do cockpit. E vou apresentar-vos a primeira fase, ou seja, a segunda, porque a primeira será esta, a segunda fase do foguetão já em andamento. Epá, era muito giro, sair em casa, sejam jovens, sejam bem jovens, até pessoas já com uma certa idade podem se investir a fazer isto. É muito fácil, um bocado de cartão, claro, precisam do desenho do foguetão. Então, terão de ir à internet e imprimir no tamanho que querem fazer, recortam depois o formato do foguetão, de forma a ficar algo parecido com isto, pegam numa tal lata de laca e cortam as duas partes conforme eu exemplifiquei e depois vão acompanhando passo a passo aquilo que eu for fazendo. Claro que isto depois vai ter muito trabalho porque nós
Não basta fazer a parte do cockpit e o corpo do foguetão, depois tem que se fazer a parte dos reatores atrás. Isso é o que dará bastante trabalho. Temos que também criar ainda mais alguma consistência aqui por baixo. Provavelmente vamos ter que pôr aqui algo mais sólido. Isso depois no próximo programa eu vou sugerir. Para depois então até levar rodas e ficar um autêntico brinquedo. Inclusive com luzes. Eu já tenho ali algumas luzinhas de parte que eu vou aproveitando de brinquedos velhos que eu ponho às vezes no lixo e que vão servir perfeitamente para fazer depois com uma pilhazinha fazer as luzes do nosso foguetão. Está bem? Pronto. Esta parte está mais ou menos entendida, depois vamos a cada programa tirando um bocadinho para vocês irem acompanhando. Eu acho que vai ser engraçado vocês irem acompanhando o processo de fabrico. E agora vamos passar àquela parte polémica. Eu disse 5 minutos, pronto, será o tempo que for necessário. A gente diz que é 5 minutos, se tiver que ser mais um bocadinho, é mais um bocadinho. Então vamos lá falar daquilo que é mais polémico, mas que eu faço questão de aprofundar e de falar. O que é isto? Ok? Sexo sem tabus. Ora bem, eu quando fui ao supermercado procurei encontrar, para exemplificar o que queria, procurei encontrar qualquer lata, qualquer coisa que tivesse uma forma parecida com a forma fálica, vamos lá, que eu queria exemplificar. E é engraçado, vocês vão olhar para isto e vão pensar que é um vibrador. Vão pensar, mas não é. Até consigo ver a transparência porque eu pintei de branco, mas ainda se lê ali qualquer coisa, não sei se conseguem apanhar, da marca, que não vou dizer qual é, mas que isto é um desodorizante feminino. E eu agora pergunto-vos, acham que é por coincidência que isto tem esta forma? Acham que os designers que ganham, alguns deles, a maioria, bons ordenados, para fazer publicidade, iam fazer esta forma fálica que parece um pénis, que parece um vibrador, mas é uma simples lata de desodorizante. Isto não é inocente. Isto começou nos anos 60. Eu não estou a ensinar nada, vocês só estou a relembrar. Começou nos anos 60, na América, nos Estados Unidos em especial, em que houve um grande boom, em que se queria vender tudo e comprar tudo, e que a publicidade começou a ter muito peso na sociedade. E então houve especialistas que começaram a encontrar formas de uma forma encapotada, que não fosse visível assim à primeira vista, formas de captar o alvo, portanto o público-alvo. Neste caso, estamos a falar de um desodorizante feminino. Acham que se isto fosse para um homem, fariam desta forma? Eu pergunto. De certeza que não. Isto não é inocente. Isto é feito de forma que qualquer mulher que olhe para este formato de embalagem, o subconsciente dela toma mais atenção. Portanto, não quer dizer que vá comprar esta, mas que vai olhar mais do que uma vez para ela, se calhar vai. Em vez de ser uma fração de segundos, se calhar vai voltar a olhar. Porque o subconsciente identifica como algo que para ela é positivo. Como o inverso será para um homem, de outro género de situações. Como, por exemplo, quando veem uma imagem de uma senhora muito bonita, em biquíni, é exatamente o que acontece com o homem. Em relação a uma mulher será este tipo de visualizações. Portanto, isto não é inocente e eu, aproveitei para exemplificar aquilo que quero
e falando também deste pormenor da publicidade, que é muito interessante. O que é que temos aqui? Nós temos aqui um anel peniano. O que é um anel peniano? É um anel de borracha. Se calhar muita gente vai até pôr já em um post, se calhar já está a nascer aí, a criticar, a dizer que eu sou um depravado. Eu não sou um depravado. Eu sou uma pessoa consciente. E não ponho a cabeça debaixo da areia como as avestruzes. E há um problema grave na sociedade, e que é escondido, e que as pessoas têm vergonha de falar, que destrói casamentos, que destrói relações, que é o facto de, por vezes, a partir dos 60, dos 70, não interessa, às vezes até mais cedo, começar a haver alguns problemas na parte dos homens em relação à ereção. Isso é perfeitamente normal porque, ao fim de 60 anos, 70 anos de vivências, de muita situação, pronto, tudo tem, como tudo na vida, tudo tem a sua duração e tudo começa a ter os seus problemas. E, portanto, o que normalmente acontece em qualquer homem, nem em todos, mas a maioria, é que a partir de uma certa idade a ereção já não é tão forte como era com os seus 20 anos. É normal, perfeitamente normal. Só que às vezes começa a ser um bocadinho demasiado e fraca e começa a interferir na sua relação. E começa a não ser satisfatório nem para o homem nem para a mulher. O que é que este anel, não sendo um anel mágico, mas também não sendo uma bizarria, isto não é uma bizarria, não é uma taradice, isto é uma forma mecânica de resolver um problema. Problema que pode surgir na andropausa, pode surgir em qualquer idade. E o que é que isto faz? Eu vou tentar... Sei que muita gente sabe isto e eu vou estar a falar sem necessidade para essas pessoas. Mas se calhar há umas tantas outras que não sabem. Então vamos lá falar sobre isto. Vamos falar sobre este objeto. Pronto. Que no fundo simboliza um pênis. Pronto, ok. Para estar ereto, para ter uma ereção, nós, primeiro, como vocês sabem, temos que ter uma informação do cérebro. O cérebro tem que haver uma informação. Se essa informação não existir, esqueçam. Nem isto, nem ir à bruxa, nem fazer mezinhas, nem pôr um bocado de brasa por baixo. Não adianta. Não vai lá. Porque é esta informação, como vocês sabem, como a maior parte das pessoas sabe, porque são pessoas informadas, essa informação é vital. Portanto, ou seja, tem que haver o tal desejo, tem que haver algo que vá despoltar com que o sangue comece a ser bombeado, e faz com que, ao não recuar, porque existe, imaginemos que não é bem assim, mas é semelhante. Imaginemos que dentro desta embalagem existem milhões de válvulas de não retorno, ou seja, o sangue entra, mas não vai embora, fica lá, enquanto esta informação estiver ativa. Enquanto esta informação estiver ativa, essas válvulas estão a fazer pressão e então dá-se a ereção. Okay? Dá-se a ereção, aumenta de volume, fica mais risco, como é lógico, e é o que é essencial para haver uma boa relação sexual. É essencial. Sem isso, esqueçam. Não é preciso dizê-lo. Ora bem, a partir de uma certa idade, e mesmo sem ser preciso haver essa tal certa idade, pode ser em qualquer altura que haja uma anomalia, o sangue pode não ficar cá dentro e começar, ao fim e ao cabo, entra e sai livremente outra vez, vai saindo novamente, e então não se dá a ereção que era necessário. Portanto, vai ficar sempre fácil. O que é que acontece? Este anel, ao ser colocado na base do pênis, e enquanto não está em ereção, não pode ser depois de estar ereto. Isso aí esqueçam, não resolve nada. Tem que ser enquanto a pessoa está a pensar ter, dentro de 1 ou 2 minutos, ter uma relação,
vai à casa de banho, trata de si, não sei o quê, e já vem com isto colocado. O que é que acontece? Não está ereto, está completamente à vontade. Quando houver uma excitação e houver a mensagem que começa do cérebro a dar informação e o sangue a ser bombeado, ele vai ser bombeado, entra e não recua, porque isto que está aqui vai fazer a função das tais válvulas. Percebem? Isto não é bizarria nenhuma. Eu já ouvi pessoas a criticarem isto e dizerem que eu sou maluco. Epá, sou maluco. Sou maluco, mas sou consciente. Sou maluco consciente. E, portanto, se eu puder ajudar uma pessoa que seja, com esta informação, epá, fico feliz. E é para isso que têm que existir programas como este. Eu não estou neste programa para ganhar dinheiro. Eu ganho zero, eu só gasto dinheiro. Posso vir a ganhar um dia, se realmente tiver muitas visualizações, até posso vir a ganhar com alguma publicidade. Mas não é esse o meu foco. O meu foco deste programa é ser útil a mim mesmo e aos outros. A mim mesmo porque estou a fazer algo que me realiza. Ok, sempre adorei teatro, sempre adorei representar e sempre tive aquele bichinho, epá, adorava ser repórter e porque não, adorava estar um dia numa televisão e porque não, adorava, já passou o meu tempo, não é? Bem, mas enquanto eu tiver força e tiver energia, vou continuando a tentar realizar os meus sonhos. Portanto, é isso que eu estou aqui a fazer. Portanto, o que está aqui não é uma bizarria, continua a existir, é algo que pode ajudar muito qualquer homem que tenha esse tipo de problema. Não é problema grave. Ok, existem aquelas pílulas azuis. Epá, se calhar são muito mais prejudiciais do que isto. Porque ao colocar isto não é para usar 1 hora, 2 horas. Isto é para usar só durante aquele tempo da relação. Eu não acredito, quer dizer, existem exceções, mas não acredito que a pessoa vai estar a ter uma relação de 1 ou 2 horas. E se tiver, ao fim de meia hora terá que necessariamente tirar, descansar, porque claro que isso pode causar problemas, não é? Tudo o que é em demasia, tudo o que é exagerado, pode causar problemas. E outra coisa que eu quero alertar é que, por favor, não se ponham a inventar. Ou compram isto, ou outra coisa semelhante, pode ser isto, que é mais radical, isto é muito mais forte, mas que por isso mesmo tem estas esferas. O que é que estas esferas fazem? Que aqui não existe. Porque isto aqui não tem uma pressão tão grande. Ok, se este não estica tanto, portanto não dilata, é perigosíssimo. Porque colocam isto sem estar eretos, quando vier a ereção, ficam com uma ereção como se tivessem 20 anos, uma pedra autêntica grande, só que depois, se tiverem uma ejaculação muito grande, muito forte, e se tiverem há muito tempo sem ter relações sexuais, podem arrebentar por dentro. Podem arrebentar por dentro se não tiverem estas esferas. Portanto, o que é que estas esferas fazem? Fazem com que, entre elas, entre estas esferas, há um espaço que não está a apertar. Ele aperta no sítio das esferas, no sítio que é o silicone não aperta. O que quer dizer que tem 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de deixar passar a ejaculação sem problemas. Se vocês inventarem, sei lá, de repente encontrarem qualquer coisa semelhante, pá, como é borracha, como até o tamanho e tal, é ideal, é pá, vou usar. Não, não façam isso. Vocês vão arrebentar por dentro, vão ter problemas graves, vão para o hospital. Portanto, isto é para ser comprado em lojas, tanto este como este, em lojas, sejam elas sex shop, seja pela via internet, seja por onde for, em sítios que vendem com certificação, ou seja, que já foi testado. As coisas não podem ser vendidas sem ser testadas. Ainda por cima isto são coisas que se vendem nas farmácias. Vocês não sei se sabem, mas vende-se. Não se vende, se calhar, exatamente o que está aqui, mas vende-se muito semelhante. E, portanto, se vende nas farmácias, foi testado. E os que não se vendem nas farmácias, em sex shops, existem regulamentações para isso e não podem vender nada que não foi testado. Para além disso, o que é que isto tem de vantagem para além daquilo que eu falei? Tem outra vantagem, já passou mais que 5 minutos, ainda bem, estou entusiasmado e vou continuar a falar, porque estas coisas, isto começa-se a falar e pronto, e começamos a lembrar de outros pormenores mais importantes, ou tão importantes quanto os outros. Então é o seguinte, isto não só tem esta vantagem, que é o exemplo que eu expliquei,
Como também tem outra, que é, há pessoas que têm uma excitação tão grande que a ejaculação é muito rápida. E isso o que é que faz? Faz com que a parceira, para eles também não é agradável, porque não sentem o prazer que podiam sentir, acaba tudo muito rápido, é um foguete, acabou. Como depois também as parceiras, como é lógico, ainda estavam no começo e já acabou, pronto, e é muito mau, quer dizer, isso também dá cabo de uma relação. Então o que é que isto, qual é a vantagem que isto também pode ter? É de retardamento da ejaculação. Isto vai retardar, porque ao sentir esta pressão, a pessoa retarda, garanto-vos que retarda a ejaculação, vai demorar mais a que ela surja. Tem uma terceira, e depois ainda terá uma quarta, mas tem uma terceira vantagem, isso vos garanto que é verdadeiro, que é o prazer que se sente com um anel destes é incomparavelmente maior do que se não tiver nada. Isto porquê? Não é preciso ir à China para perceber o que eu vou dizer. O prazer que o homem sente maior na ejaculação é o processo da ejaculação em si. Se tiver um aperto mecânico como este, o que é que acontece? Acontece que, ao ejacular, o homem sente uma pressão maior sobre a via uretra e quando passa o esperma, vai sentir muito mais prazer, porque é como, imaginem que vocês estão com uma mangueira a lavar um pátio, mas estão com uma mangueira livre, sem nada, e depois põem aqui um redutor e fazem com que a água saia em pressão. É completamente diferente, não é? Pois, neste caso também é. É que o prazer é 10 vezes maior do que se não tiver cá nada. Porque a vagina não tem a capacidade de fazer isso. Não existe, não é? A capacidade de fazer uma pressão tão grande. Pronto. Pressão igual a prazer. Isso é normal. Agora, a quarta situação. Isto já vai para a parte também mais no aspecto feminino. Se usarem um como este, qual é a vantagem? Isto tem um efeito vibratório. Ao carregarem, ele começa a vibrar. Este não tem pilhas, porque eu também não o tenho com essa finalidade. Tenho só para exemplificar e nem me preocupei com as pilhas. Mas, se eu puser aqui pilhas dentro e se carregar, ele fica a vibrar. E ao vibrar, para além de vibrar, também a borracha aqui tem umas coisinhas muito fininhas, muito suaves, que ao tocar no clitóris, com a vibração, provoca um prazer muito mais intenso na parceira. Quarta situação positiva. Portanto, já temos 4 situações positivas para uma bizarria, não é? Que não é bizarria. Chamem-lhe o que quiserem, digam que eu sou um anormal, digam que eu tenho ideias bizarras. Não, isto são coisas reais que existem, pouca gente conhece, ou se calhar muita gente conhece, mas nem toda a gente conhece, vamos lá ser mais realistas. E basta que uma pequena franja de homens não conheça e tenha esse tipo de problema para, se calhar, amanhã ir experimentar e depois, se calhar, até me dar razão sem o dizer, porque ninguém vai assumir. Também não é por aí. Portanto, temos 2 possibilidades. Este mais radical, eu não recomendo mais este. Uma coisa mais soft para começar, comecem por aqui e depois logo veem se vale a pena ou não. Também não me parece que seja um valor muito dispendioso para comprar algo parecido com isto, aí 20 euros, qualquer coisa parecida com isso. E vocês, se têm algum problema desse género, quem sabe se está aqui a resolução do mesmo. Penso que foi útil. E pronto, e vamos ter alguns problemas esporádicos sobre a sexualidade. Acho que é importante. Sexualidade não é só para mim, é para toda a gente, uma coisa muito importante. Tem a ver com o nosso equilíbrio emocional, tem a ver com, às vezes, andarmos mais ou menos felizes. Interfere connosco. Faz parte da vida. Se não existisse desejo, se calhar não estávamos aqui. Se calhar não exigiam seres vivos. Porque é através do desejo, seja de uma simples mosca por outra, seja de uma aranha, seja do que for, que faz com que os seres vivos se reproduzam, não é? Não estou agora a querer dizer com isto que não possam existir exceções em que as pessoas
podem até não gostar do sexo oposto, podem gostar do mesmo sexo. Está bem, mas isso é a liberdade de cada um, não censuro. Acho que as pessoas são livres das opções que entenderem. Aqui no programa não há homofobias, não há nada disso, são todos bem-vindos, nunca vamos ter qualquer tipo de racismo, nem de homofobias, nem nada disso. Vamos lidar sempre com as coisas de uma forma o mais correta possível, porque senão não vale a pena aqui estarmos. E acho que foi um tema, sendo polémico, não foi para ter audiência. Para ter audiência foi ontem. Ontem o bate no Covid. Esse foi para ter audiência. Porque é que eu vou dizer que não? Já está a 1800, quer dizer, há uma hora atrás estava a 1800, agora se calhar já está a 2000. É para ter audiência. Isto que falámos agora aqui não é para ter audiência. É para ter alguma utilidade. No fundo, não vou ser pretencioso, não vou dizer que é utilidade pública, não é por aí, quer dizer. Mas é pena que a televisão anda às vezes com temas tão mesquinhos, não vou falar quais, mas há umas mais que as outras, andam à volta de coisas que depois espremidas não têm interesse nenhum. E se calhar coisas como esta, serem aprofundadas, serem faladas, não quer dizer que as pessoas usem, não quer dizer que as pessoas podem até achar que não acreditarem, acharem que é uma balermice, dizerem que é uma maluquice qualquer, que eu sou completamente tarado, podem dizer isso tudo. Mas se houver uma ou duas que possa tirar proveito e que possa resolver o seu problema, já valeu a pena. Pronto. Este programa não tem muito mais do que estes assuntos que já falámos. Estamos a acabar. Mais uma vez, um bom ano para todos. Que o Covid vá definitivamente ser erradicado, mas para isso, tal como ontem, com aquela brincadeira, eu gritei aos 7 ventos, tomem a vacina. Eu agora, de uma forma calma e olhar-vos nos olhos, eu continuo a dizer o mesmo, tomem a vacina. As pessoas são livres de não tomar, mas pensem bem naquilo que estão a fazer. É a vida de muita gente que está em causa. A vacina está mais do que provado que noutras doenças foi o que erradicou a peste negra, a gripe espanhola, essas coisas todas que dizimou muita gente. Foi graças às vacinas e à imunidade de grupo e tudo isso que isso foi desaparecendo. E, portanto, agora estamos nesta fase, quer dizer, ao fim destes séculos, isto é cíclico, de vez em quando a natureza faz-nos destas maldades e temos é que ser inteligentes e escolhermos a melhor decisão. E a melhor decisão é protegermos, é usarmos máscara, evitarmos realmente ajuntamentos e tomarmos a vacina. Muito boa noite, gostei muito de estar convosco e desejo um feliz ano para toda a gente e quero agradecer muito ao Carlos Gomes, que me fez o favor de fazer a tradução em língua gestual, adorei. Gosto muito dele, gosto muito do trabalho dele, ele é um bom colega e fica aqui o meu agradecimento pessoal. Obrigado.